A vontade de Deus para o homem que o busca é boa, perfeita e agradável. Bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro, e é uma alegria estar aqui com você. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 25, verso de número 1, e saudar todos, sua casa também, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela nos edifica. A palavra do Senhor, ela nos consola. A palavra do Senhor, ela nos transforma. Por isso, antes de ler a palavra, nós vamos orar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, de todo o nosso coração, por esse dia que está começando. Nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos, Pai, o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Então, nós temos daqui a pouquinho o devocional com a pastora Ana, às 7 horas. Temos também às 21 horas e 30 minutos hoje a oração da noite. Enquanto você ainda talvez não tenha encontrado Provérbios 25:1, quero lembrar também de verificar se você é inscrito, se você já deu like também, por gentileza, não esqueça de dar o like. Vamos ler aqui então Provérbios 25:1, diz assim: São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, o capítulo 25, ele começa com essa afirmação, porque aqui a palavra do Senhor, ela nos revela que esses provérbios de Salomão, eles foram compilados durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Durante, ou melhor, após 250 anos depois de Salomão, quando o rei Ezequias, ele então reinou sobre Judá. Transcrever tem um sentido de copiar, de tirar de um rolo, né, antigo e colocar num novo rolo, né, da palavra, onde era transcrito ali a palavra do Senhor nesse caso. Alguns até imaginam que haviam mais de um rolo, né? Haviam vários rolos com esses provérbios. É interessante também esse versículo 1, porque essa informação desses homens de Ezequias, rei de Judá, ele confirma algo que aconteceu durante o reinado de Ezequias. Ezequias ele foi responsável por trazer um avivamento para Israel, para restaurar o culto ao Senhor, trazer um avivamento, muitas coisas estavam perdidas, então houve ali um avivamento, um resgate daquilo tudo que a palavra do Senhor ensinava, da própria palavra de Deus. Então, a partir do verso de número 2, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Veja, o conhecimento de Deus, ele está acima de todo e qualquer conhecimento humano. Nós já vimos aqui em Provérbios que os caminhos de Deus, eles são insondáveis. O homem não consegue alcançar os caminhos de Deus, entender os caminhos de Deus. E Deus, por sua vez, também ele não necessita do conselho de absolutamente ninguém. Então, o que esse texto está dizendo é que a glória dos reis, porque ele fala, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é preciso entender que a glória dos reis ela está subordinada a Deus, a glória de Deus, porque ela também deriva da glória de Deus. Porque você sabe que a busca de um rei, ela é função de Deus. Ela é função de Deus delegar a autoridade aos homens. Romanos capítulo 13, verso 1, depois você pode ler, ela diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. De alguma forma ela é constituída. Aí você pode perguntar, pastor, mas eu não entendo. Por algum motivo ela é constituída. Talvez isso responda a sua pergunta. Por algum motivo, que como nós vemos aqui, o conhecimento de Deus ele está acima de todo conhecimento humano. Então, por algum motivo. Versículo de número 3. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável.
Então, como nós vemos que a glória dos reis ela está subordinada e ela também deriva da própria glória de Deus, claro, né? Num grau pequeno, gotas, vamos dizer assim. Os homens comuns eles também não conseguem compreender o coração dos reis, os planos que eles têm. Porque a sabedoria do rei, por sua vez, conforme nós vemos no versículo 1, ela também é superior e nem sempre é compreendida. É como se Deus colocasse um homem numa posição onde ele concede a este homem que ele veja além, veja aquilo que os homens comuns não conseguem enxergar. Bem, é isso que esse texto está dizendo. Versículo de número 4. É claro, né, que o que ele vai fazer, o livre-arbítrio, vamos assim dizer, do rei, o Senhor não vai interferir. Né? Não vai interferir. É ele quem vai decidir o que vai fazer com a informação que ele tem, ou algo bom ou algo ruim. Né? Versículo de número 4. Vamos ler o 4 e o 5. Tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Olha que interessante, ele diz que da mesma maneira que se tira a escória da prata, para que então saia um bom vaso, né? Um bom material para o ourives, assim também. Se tirar o perverso da presença do rei, aqui fala dos conselheiros, inclusive do rei, o trono do rei vai se firmar com justiça. Aqui é algo que nós precisamos entender, que a prata refinada, como ela está ali no primeiro versículo 4, ou melhor, no versículo 4, a prata refinada ela é o produto de se quando se tira a escória da prata. A escória é a impureza, é a sujeira. Ela tem um custo para obter esta prata refinada, que é esse custo, ele tem a ver com como é que eu posso dizer, com o preço que tem que se pagar, porque ela vai ser provada no fogo. Então, ela não é algo fácil. Eu preciso estar disposto a pagar esse preço. Eu preciso estar disposto a me purificar ou purificar o reino, como diz aqui a respeito do rei. Então, o rei deve estar disposto a purificar o seu coração, mas também purificar o reino. Não adianta o rei purificar o seu coração, mas está cercado de homens perversos. É disso que ele está falando aqui. Então, ele tem um significado que o rei tem que tirar do reino a escória, o homem ímpio, se ele quiser que o seu governo seja bem sucedido. Senão ele não vai ser bem sucedido. Não tem como. Porque ele não tem como saber o que todo mundo está falando nem fazendo. Também o mal precisa ser removido, como eu falei, do coração do rei, para que ele também tenha um reinado legítimo. Ele tem que ser um homem que reine com justiça, com amor, para o seu povo. É isso que esse texto está dizendo. Amém? Versículo de número 6 e versículo de número 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a respeito do que os teus olhos viram. E aqui nós temos uma orientação nesse versículo 6 e 7 sobre o comportamento, o nosso comportamento. Nós não podemos ser orgulhosos. E aqui ele usa o exemplo, não seja orgulhoso diante do rei ou em qualquer outro lugar, porque isso vai te conduzir à destruição. Porque quem é habilidoso, e nós já vimos isso lá em Provérbios anteriormente, aqui em Provérbios anteriormente, que quem é habilidoso, ele será colocado diante dos reis. Então, quem é habilidoso, em algum momento, esta habilidade que ele possui vai ser útil. E ele então vai ter, ou vai chamar, e vai ter a atenção do rei. Um exemplo é José. José lá no Egito. Ele passou por inúmeras situações, inclusive nós vimos isso ontem à noite, na palavra de ontem, às 19 horas. Mas no final, José foi colocado perante o faraó e se tornou, se nós fôssemos falar de política, o primeiro-ministro do Egito.
Hein? Versículo de número 8. Não te apresses a litigar, pois ao fim, que farás? Quando teu próximo te puser em apuros, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem. Aqui nós temos uma referência com relação aos conflitos. Sempre vão haver conflitos. Os conflitos eles sempre vão existir de alguma forma. E ele está dizendo aqui que o insensato ele se apressa, ele se atira de cabeça para levar alguém ao tribunal. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala de litigar aqui, ele está falando de levar alguém ao tribunal para que uma causa seja julgada. E o que ele está dizendo aqui é que o oponente desse insensato pode ter argumentos melhores, porque nós não podemos esquecer que o insensato, ele, pelo seu orgulho, ele acha que ele sempre tem razão. Ele sempre tem certeza do que ele está falando. E ele, então, porque é orgulhoso, ele não prevê, ele não antevê, ele não planeja, de certa forma. Então, ele se apressa a levar para o tribunal, e ele se leva para o tribunal e ele não sabe que o seu oponente vai ter argumentos melhores do que ele, e no final quem vai ser condenado é ele mesmo. Por isso que ele diz aqui, quando o teu próximo te puser em apuros, no versículo 8. Então ele diz, pleiteia a tua causa direto com ele. Né? O sábio, então ele está dizendo aqui que enquanto o insensato se apressa, se atira de cabeça para ir ao tribunal, o sábio não. O sábio vai tratar diretamente com a pessoa, com aquele que ele tem algum tipo de demanda, mas ele vai tratar pessoalmente e não se expõe à vergonha pública. É isso que o livro de Provérbios está ensinando, a vergonha do tribunal, sabe? De entrar em litígio. A palavra do Novo Testamento fala muito sobre isso, não entrar em litígio contra o irmão. Será que não é possível que dentro da igreja não tenha alguém com sabedoria para julgar a causa de vocês? Então o insensato ele se apressa. E o versículo de número 10, ele diz assim, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não te apegue se te apegue a tua infâmia. E ele, então, nós vamos terminar aqui nesse versículo de número 10. Ou seja, tudo aquilo que ele imaginou aconteceu o contrário, porque o insensato, ele não tem a sabedoria, ele não tem o discernimento, ele é apressado, ele se atira de cabeça, ele não pondera antes, ele não tem, amados, a sabedoria que vem de Deus. Porque nós vimos aqui, já aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele não tem essa sabedoria. Então ele se atira de cabeça e no final ele mesmo é prejudicado, porque o Senhor vai julgar a causa de cada um. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar nesta manhã de segunda-feira. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos abençoe nesse dia, abençoe as nossas casas, as nossas famílias, com paz, com saúde, com proteção, com prosperidade também. E nós te pedimos, Senhor, abençoa os nossos lares. Abençoa os nossos lares. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. Não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós estamos sempre à tua disposição. Deus te abençoe em nome de Jesus.